tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Tassi e a gente vai continuar a nossa catequese doméstica. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Semana passada, a tia Patrícia encontrou com vocês lá na nossa paróquia. A gente matou um pouquinho da saudade dentro da margem de segurança, claro. E ela falou sobre a importância da Eucaristia, da comunhão que vocês estão recebendo. E que quando a gente recebe essa comunhão, o quanto é importante a gente perseverar. Não foi isso? Eu não tive lá, mas eu tive daqui, rezando por vocês. E ela me falou que foi um encontro maravilhoso, que matou a saudade, que foi muito bom. Hoje a gente vai seguir com esse tema. Hoje nós vamos ler um pouquinho do texto do Evangelho de São João. Vou pegar aqui a minha Bíblia. No capítulo 6, versículos 54 até o 58. Ó. Vou mostrar aqui para vocês como eu mostro sempre. O Evangelho de João. Por que eu digo o Evangelho de João? Porque São João Evangelista é atribuído a ele o Evangelho de João, é atribuído a ele também a carta e é atribuído a ele também o livro do Apocalipse, tá? Também é atribuído a São João Evangelista. Então, por isso que eu falo o Evangelho de São João, tá? Porque lá naqueles evangelhos, lembra? Lá no Novo Testamento, onde tem os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o quarto evangelista. No capítulo 6, no versículo 54. O capítulo 6 está assim, quarto sinal, pães, peixes. Tem o quinto sinal. E a gente vai no versículo 54. Eu vou ler aqui para vocês um pouquinho na minha Bíblia. Começa assim, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. E como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados comeram e depois morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, o que é importante eu tratar aqui desse evangelho? Primeiro, a gente já vinha falando sobre o pão descido do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Nós fizemos aquele link lá com o Antigo Testamento, com o povo de Israel, o povo judeu, né, que foi o povo escolhido, que eu sempre digo, hoje nós somos Israel, nós somos esse povo. E a gente já falou sobre o maná. Lembra aquele pão descido do céu, que aquele povo foi retirado da escravidão, passou 40 anos no deserto caminhando, e no meio desse deserto eles sentiram fome, murmuraram a Deus, né? Moisés apelou a Deus pelo seu povo, e Deus enviou para alimentar aquele povo o maná, que é o pão descido do céu. Então, quando Jesus diz que ele é verdadeiro, o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida, e que não é como o pão que os antepassados comeram, não é que Jesus está desfazendo do povo antigo, não. Do povo da primeira aliança, jamais. Eu já expliquei isso para vocês. A primeira aliança, ela é renovada em Jesus Cristo. Então, a gente pega a primeira aliança e tem a renovação para essa nova e eterna aliança através da redenção do Cristo. O que Jesus quer dizer é: aquele pão que alimentou o povo de Israel, ele serviu como pão para alimento do seu corpo, para que, tendo força no seu corpo, eles seguissem e cumprissem a sua missão. O pão descido do céu, que é o próprio Cristo, ele alimenta não só o nosso corpo, mas ele alimenta também o nosso espírito. A ponto desse pão, que através dele a gente entra em comunhão com Cristo,
nos dar a vida eterna. Aí vocês devem perguntar assim, mas tia, vida eterna? Não tem ninguém imortal. Imagina agora, com esse tempo de Covid, um monte de gente morrendo, já morria todo mundo, tinha gente que morria velhinho, tinha gente que morria novinho. Jesus mentiu? Não. Quando Cristo fala que esse pão nos dá a vida eterna, é porque nós cremos na vida eterna, em que a nossa matéria, aqui, a nossa carne, ela é temporal, mas que o nosso espírito volta para Deus. E nós cristãos cremos que fazendo bem, o Cristo nos salva e a gente vai para o céu, onde a gente tem a vida eterna junto a Deus, através desse descanso. Daí a vida eterna. E qual que é a importância para vocês que estão se encaminhando agora para a Eucaristia? A Eucaristia, a missa, a Eucaristia, ela é uma grande festa. E quando a gente vai para uma festa, a gente se prepara assim para um banquete. O banquete é uma festa. Quando a gente se prepara para ir para uma festa, quando a gente vai para uma festa, a gente vai de qualquer jeito? Não vai, né? A gente toma um banho, se perfuma, passa creme, as meninas colocam vestido, os meninos colocam short, tem os que passam perfume, tem menininhas que colocam batom. Então elas se preparam para ir para essa festa. Da mesma maneira, é o banquete com Jesus. Só que por ser um banquete que alimenta o nosso corpo e a nossa alma, a nossa preparação, ela vai além disso. Claro, a gente pode ir arrumado para a missa, com certeza. Mas a gente também tem que preparar o nosso espírito para receber Jesus. Porque vocês vão receber Jesus, vocês serão sacrários. Lembra que a gente falou sobre o sacrário? Maria foi o primeiro sacrário. Ela foi a primeira a ter Jesus com ela. E vocês vão receber Jesus em corpo, alma, sangue e divindade. Então vocês têm que se preparar para isso. Como? Fazendo o exame de consciência, que é o que o padre pede lá no início da missa, para a gente pensar um pouquinho o que a gente fez de errado. E ali na missa os nossos pecados veniais são perdoados. No processo da catecumenato, vocês farão a confissão dos pecados, onde vocês vão confessar também os pecados mortais, ditos mortais, que está dentro lá dos 10 mandamentos. Vocês estão vendo que a tia está puxando vários encontros que a gente teve. Se alguma palavrinha dessas vocês não lembrarem, é só vocês voltarem aqui no nosso canal que tem o encontro de cada um, explicando direitinho. Então a gente faz o nosso exame de consciência, a gente fica em silêncio para fazer a nossa oração, inclusive de agradecimento, porque Jesus vai se doar por inteiro ali naquele pão, dentro daquele mistério. E como tudo de bom que a gente recebe, a gente passa. Vocês imaginam vocês estarem num lugar muito escuro, acabou a luz na casa de vocês, a concessionária de luz teve um problema e a casa está escura e só você tem uma lanterna. Aí eu pergunto, você vai pegar essa lanterna e vai guardar ela embaixo da cama? Não vai, não é? Vocês provavelmente vão iluminar o caminho, vai iluminar para algum familiar, para a mamãe, para o papai, para o amiguinho. Assim é a boa nova e a Eucaristia que a gente recebe. O amor que a gente recebe na Eucaristia, ele é tão grande que ele transborda. O que é transbordar? É quando a gente tá com o copo, ele tá cheio, continua enchendo e ele ultrapassa o copo. Vaza mesmo. Então esse amor, a gente diz que ele transborda, porque ele vai além desse copo, e ele também transfigura. O que é transfigurar? Transfigurar é o seguinte: tem uma forma, não é? E essa forma ela é modificada. Tem uma passagem
na Bíblia, no livro, e eu vou deixar também para vocês procurarem, para vocês folhearem. Não vou dizer qual é, só no nosso próximo encontro, onde há a transfiguração de Jesus para os seus discípulos, onde ele se transfigura. E ali nessa transfiguração ele quer passar uma mensagem. Então, quando a gente diz que a Eucaristia, quando ela é vivida, ela transborda e transfigura, quer dizer o quê? Que a gente, quando recebe essa Eucaristia de verdade, não que o padre dê de mentira, mas quando a gente está preparado e a gente recebe com amor, esse amor ele transborda, a gente passa ele para outras pessoas naturalmente, às vezes sem nem sentir, e ele transfigura. Por quê? Porque a Eucaristia, quando ela é vivida realmente, ela nos transforma. Aos pouquinhos, às vezes muito de repente. Às vezes a gente nem percebe, mas quem está do lado começa a observar que algumas coisinhas que você fazia de errado, você já não faz mais. Se você respondia muito a mamãe e o papai, você vai diminuindo. A Eucaristia faz essa transformação na gente, quando ela é vivida em plenitude. E a transbordar é isso. É que esse amor é tão grande que a gente quer passar. Daí é onde surge na nossa igreja as pastorais. Vocês já ouviram falar delas? Da nossa paróquia, ela é muito rica. Ela tem muita pastoral. E nós temos muitas pastorais de perseverança. Que foi uma palavrinha que a tia Patrícia falou lá no encontro, não foi? Então, o que é perseverar? Muitas pessoas, algumas pessoas, principalmente antigamente, vocês não, que vocês, eu sei que vocês estão aqui em plenitude, mas muitas pessoas tinham a mania de fazer a catequese, receber a Eucaristia e depois a gente nunca mais via essas crianças, não via mais essas famílias que elas recebiam e iam embora, não voltavam mais. Só que o alimento que a gente recebe hoje vai nos alimentar para sempre? Até vai. Mas a gente precisa que esse alimento seja renovado, que quanto mais a gente se alimenta, mais a gente se enche até transbordar. Então, quando a gente diz de perseverança é o quê? Vocês que estão fazendo a primeira comunhão, vocês podem buscar dentre várias pastorais que a gente tem na nossa paróquia, para vocês transbordarem esse amor. Muitos de vocês já fizeram isso. Já trouxeram um amiguinho para catequese, já trouxeram um primo, já acendeu a luzinha de algum coleguinha na escola que ouviu vocês falando que a catequese é muito boa, que a festa da catequese é muito interessante, quando a gente tinha as festas juninas, que os nossos encontros remotos são muito bons. E tudo isso vai plantando uma sementinha nas pessoas. E às vezes a gente nem observa que a gente está plantando essas sementinhas. Mas o mistério do Cristo é tão grande que ele acontece às vezes sem a gente nem perceber. Então, onde é a importância da perseverança? É para que vocês continuem unidos enquanto igreja, para que vocês, recebendo esse transbordar do outro e transbordando para outras pessoas, consigam transbordar esse amor e essa boa nova pelo mundo. E a gente, quando a gente está junto, a gente fica mais forte, não é verdade? Quando a gente está um pouquinho triste, um pouquinho caído, aí vem aquele amigo mais animado e anima a gente. Assim são nas nossas pastorais. Então, quando a gente diz para vocês, recebam o Cristo, vivam esse amor, naturalmente vocês serão levados a perseverar, a continuar, a caminhar, a ajudar. Nós temos a pastoral da perseverança, a gente tem no grupo jovem, a gente tem pastoral da criança. E o que não falta é pastoral para a gente trabalhar. Isso sem contar o dia a dia, na escola, no cursinho, na atividade esportiva que a gente tem, na nossa rua, com os nossos coleguinhas. Então, a mensagem que a tia quer dar para vocês hoje é: perseverem. Os apóstolos, lá aqueles 12 que totaliza todos nós, lembra que o padre Maurício já disse que aqueles 12 significa a totalidade do povo de Deus. Então somos todos nós. Aqueles 12 caminharam com Cristo por 3 anos, iguais a vocês. Eles
receberam o Espírito Santo, assim como vocês receberam no batismo, e fortalecidos por esse Espírito Santo e alimentados pela Eucaristia, assim como vocês serão alimentados, eles tinham a força para caminhar e perseverar. E a gente, através aqui da nossa catequese, e vocês quando receberem a comunhão, vocês serão alimentados para ter força nessa caminhada. Por isso é que, diariamente, o padre celebra a missa. O que é a missa? A missa é o que nos fortalece para que a gente cumpra a nossa missão. Por isso é que o padre diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Não por acaso. É porque a gente é fortalecido pela palavra, a gente é fortalecido na nossa comunidade, nos nossos irmãos de comunidade, a gente é fortalecido na Eucaristia e fortalecidos pelo nosso tripé da nossa fé, porque a nossa fé ela é um tripé, né? Ela é a palavra, a comunidade, a vivência comunitária e a Eucaristia. E fortalecidos nesse tripé, a gente tem força para caminhar. E a gente se alimenta na missa para cumprir a nossa missão. Então, que vocês perseverem na fé, procurem saber, perguntem pra gente, pras tias da catequese, pelos grupos de WhatsApp, perguntem lá nas pastorais, perguntem na secretaria, perguntem pro padre Maurício também. Só não vai dizer que foi a tia que mandou, tá? Mas a gente não pode chegar muito perto por conta da pandemia. Mas quando vocês verem ele por ali, meio solto, perguntem a ele: padre, onde eu posso ajudar? Onde eu posso perseverar? E a nossa comunidade ela é muito rica, graças a Deus. Então, que vocês tenham um sábado abençoado, tá? Que vocês continuem lendo a Bíblia. Eu hoje vou falar, tem a atividade de vocês aqui. Mas se vocês quiserem ler um pouquinho o que a tia falou, está no Evangelho de João, versículo 6, capítulo 6, versículos 54 a 58. E para aqueles mais curiosos, que têm mais fome de saber, que é sempre bom, sobre o primeiro pão que nos alimentou, ele está no livro do Êxodo, tá? Aqui, ó, livro do Êxodo, no capítulo 16. Lembra que a tia falou com vocês que Êxodo significa literalmente aquela caminhada do povo? Então, foi esses 40 anos aí do povo caminhando no deserto para chegar na Terra Prometida. Então, no capítulo 16, tá assim, o maná e os cordíceos. Eu vou ler só um pedacinho, mas depois vocês leem tudo, tá? Aí tá aqui, ó. Capítulo 9. Moisés disse a Arão. E depois a gente já falou um pouquinho sobre Moisés e sobre Arão. Diga a toda a comunidade dos filhos de Israel: aproxime-se de Javé, pois ele ouviu as murmurações de vocês. Porque o povo estava reclamando que passava fome no deserto. Enquanto Arão falava a toda a comunidade de Israel, eles olharam para o deserto e viram a glória de Javé que aparecia numa nuvem. Javé falou a Moisés: eu escutei as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes que comerão carne à tarde e se fartarão de pão pela manhã. Assim, vocês ficarão sabendo que eu sou Javé, o Deus de vocês. Então, aquele primeiro povo, eles comeram a carne e depois o pão. Nós que temos essa aliança renovada, o pão é a carne do Cristo. Eles são o mesmo, porque o Cristo é o pão descido do céu. Então, que vocês tenham um sábado abençoado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueçam de enviar a foto da atividade, tá? Para que a gente dê a presença de vocês. Tenham um sábado abençoado. Fiquem com Deus. E até semana que vem.